Bom, um dos aspectos mais importantes de qualquer jogo, seja o mais complexo ou o mais simples possível, é uma boa trilha sonora, que é um dos principais fatores que mantém a gente preso em uma imersão naquele universo. E vários jogos conseguem fazer isso, como Stardew Valley, Terraria, Undertale e outros. Mas um dos que mais se destacou, com certeza, é o Minecraft, que traz uma ambientação levemente diferente do que esses outros. Mas antes de entrar nesse tema, eu acho que é importante falar sobre o gênio por trás dessa obra, Daniel Rosenfield, ou mais conhecido como C14 ou C418 para alguns. E bem, acho que primeiramente é bom adentrar no contexto que o C14 começou na música, já que, bem, desde a adolescência o C14 já tinha muito interesse por internet, principalmente por músicas e jogos. E, segundo ele mesmo em alguns sites de biografia, ele falou que as matérias que ele mais destacava na escola era teoria musical básica e inglês. Então, bem, desde cedo já dava para perceber que ele tinha muito interesse na música. Mas foi lá para os anos 2000 que ele decidiu entrar de vez nisso, onde o irmão mais velho dele decidiu apresentar para ele alguns softwares de composição que, bom, aliás, o seu irmão na época possuía o nick de C818, que meio que foi a inspiração para o apelido C14, que muitas pessoas têm teorias do que pode significar esse nick, mas ele meio que não tem um significado muito profundo, e sim, só foi uma inspiração do nick do irmão mais velho. E conforme o tempo passava, o C14 ele ia adentrando cada vez mais na internet e aprendendo cada vez mais sobre composição de música. E no ano de 2007, o C14 então começou a lançar algumas de suas músicas em um site que na época se chamava TigSource, onde nesse site você podia produzir músicas para ajudar alguns jogos pequenos, ou seja, muitos jogos indies e projetos pequenos eram formados nesse site, e o C14 ele constantemente lançava algumas de suas músicas nesse site, ajudando alguns outros projetos pequenos, ou seja, auxiliando em novos jogos indies. E bem, nesse mesmo ano, o C14 também conheceu o criador do Minecraft, que eu acho que todo mundo sabe que é o Notch. E lá o Notch viu bastante potencial no C14 e convidou ele a produzir algumas músicas que viriam mais tarde para o Minecraft. E, bom, o C14 aceitou participar do projeto. E, bem, aqui a gente pode dizer que o Minecraft mudou completamente a vida do C14, ou do Daniel Rosenfield, já que, bom, ao contrário dos outros jogos que o C14 estava trabalhando, eles sempre pediam algum padrão específico para as músicas do jogo, ou seja, o C14 sempre tinha que fazer músicas de um jeito um pouco específico, mas com Minecraft foi um pouco diferente, já que pelo Minecraft ser um projeto pequeno e totalmente, digamos que inovador, ele não tinha meio que um padrão musical e como seriam formadas as músicas da trilha sonora do jogo. Então foi com isso que o Notch simplesmente falou para o C14 usar toda a sua liberdade criativa para criar as músicas do jogo. Ou seja, em outras palavras, basicamente, o Notch deixou o C14 criar as músicas, entre aspas, que ele quisesse. E isso, claro, contribuiu bastante para o estilo musical do C14. E, bem, com toda essa liberdade, a gente teve as trilhas sonoras do Minecraft como elas são hoje, e que obviamente inspiraram muitos outros jogos. Mas uma coisa que é muito importante de se destacar é sobre as músicas do jogo em si, já que,
Uma coisa que é diferente quando você escuta as músicas do Minecraft pela primeira vez é a atmosfera que ela consegue formar e a ambientação que ela quer passar. É quase como se essas músicas contassem uma espécie de história. E claro, isso agravado ao fato de que o Minecraft é um jogo um pouco diferente em questão de ambientações, já que muitas vezes ao longo do jogo, o jogo constantemente se mantém em silêncio, com apenas alguns sons de água, passos ou alguns animais, então constantemente o jogo fica muito em silêncio. Quando começa a tocar uma música, vem um impacto emocional muito maior. E isso aconteceu com diversas das músicas do jogo, como Sweden, Subwoofer Library e a própria música Minecraft, que ao serem trocadas depois de um longo período de silêncio, criava um impacto emocional muito gigantesco. E uma coisa interessante é que além desses impactos que as músicas conseguiam gerar, existiam também as músicas que eram tocadas em determinadas situações, como por exemplo, as músicas que eram tocadas no Overworld eram diferentes das músicas tocadas do The End, que também eram diferentes das músicas tocadas no Nether e que também eram diferentes das músicas tocadas no modo criativo do jogo. Ou seja, para cada espécie de ambiente que o jogador tivesse, uma música diferente seria tocada, nos proporcionando diferentes e relativas emoções para cada ambiente e para cada modo de jogo que estaríamos jogando. E com isso fica aquela dúvida na cabeça, tipo, como se Frightin, um compositor tão bom, conseguiu simplesmente sair do Minecraft, já que, bom, se você não sabe, o Frightin ele já não trabalha mais na Mojang há alguns anos, e quem trabalha agora são outros compositores. E o motivo disso é por uma espécie de conflito que o Frightin teve com a Microsoft, e a gente não tem uma resposta muito direta sobre qual foi esse conflito. Mas a minha teoria é de que, lembra que eu citei que no Minecraft o Frightin conseguia ter muito mais uma liberdade criativa? Pois bem, isso quando a empresa era pequena, mas provavelmente depois que o Minecraft foi vendido para a Microsoft lá em 2014, o Frightin se sentia um pouco forçado a fazer as músicas do jogo e provavelmente não se sentia mais o mesmo. Mas, óbvio, isso é só uma teoria minha. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E bem, eu pretendo trazer novos vídeos em breve nesse canal. E pretendo trazer vários vídeos, não só vídeos comentando, mas talvez alguns vídeos descontraídos um pouco, com humor, algumas gameplays e coisas do tipo. Enfim, se tiver alguma ideia de vídeo, escreve aí embaixo nos comentários, deixe seu like e é isso, falou e fui!